Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Luz dos Oráculos Clareando Seu Destino. Quem fala é Lulebel e hoje a gente vai dar uma olhadinha nos próximos acontecimentos, naquilo que está por vir na sua vida. Eu vou usar aqui o tarô e depois eu vou pegar o baralho cigano e tirar também os charms, tá? Então aí a gente vai ver o que está vindo aí pelos seus caminhos, na sua vida, o que vai acontecer, as energias que estão mais fortes no seu campo energético, o que você está atraindo, o que você está repelindo, né? As respostas, soluções que você precisa ter na sua vida. Vamos ver se o que vai enfocar, se é trabalho, se é amor, se é família, o que vai aparecer aqui, né? O que você vai ter que dar atenção aí nos dias vindouros. Então, nós temos aqui três opções, né? Opção número 1, opção número 2 e opção número 3. Se precisar da pausa no vídeo para escolher, dá essa pausa rapidinho para sintonizar bem com a pedra que está falando com você, para ver o que está chegando no seu caminho. Quem chegou aí é novo no canal, chegou aqui, seja bem-vindo. Quem já está aqui, olá para vocês, né? Que eu sei que eu ando um pouco sumida. E vira e mexe eu falo isso, né? Mas pretendo retomar sempre, né? Tentando retomar. Eu já tô ficando desmoralizada, né? Porque eu tô sempre fazendo essa promessa. Mas eu juro que eu vou tentar retomar de maneira mais assídua aqui e voltar com o canal, tá? Então temos aqui as três opções, sintonize, sintonize. Vou começar aqui com a opção número 1. Vamos ver o que tá para chegar aí no seu caminho. Vou usar aqui a colherzinha para botar a pedra, para vocês saberem qual é. Colher de pau. Colher de pau das bruxas. Vamos lá. Vamos ver o que tá para acontecer nos seus caminhos. O que tá para acontecer nos seus caminhos? O que tá vindo por aí? Bom, eu vou começar aqui abrindo essas três primeiras. E aí, o que tá vindo por aí, né? O que tá chegando aí nos seus caminhos? Para começar, eu vejo que você tá em alguma situação. Você pode ter brigado com alguém, estar num cabo de guerra com alguém, ou numa relação de disputa de ego com alguém, tá? Pode ser também uma situação que você tenha que lidar, que exige a sua força, a sua coragem, a sua iniciativa, exige um certo domínio, seja da sua raiva, seja dos seus medos, né? É algo que toca as suas paixões, né? E quando a gente fala paixão, não é só estar apaixonado por alguém, são as paixões que são os afetos, vamos dizer assim. Aquilo que nos afeta, aquilo que nos atinge. Então, eu vejo como se talvez você tivesse que lidar com alguma questão pessoal que está fazendo com que você lide com aquela, vamos dizer assim, aquele cabo de guerra entre o que eu quero, o que eu desejo e o que eu preciso fazer. A minha razão e o meu instinto e a minha vontade, né? Então você está num cabo de guerra interior, de alguma situação que você tem que lidar. Se for uma situação profissional, por exemplo, eu diria que você está querendo, de repente, expressar alguma coisa ou domar uma situação, só que você está vindo aqui com o 9 de paus. Você tem que ver se o que você está reprimindo dentro de você não diz respeito a situações que você já viveu e que te deixou na defensiva. E você vai ter que avaliar se isso não está te afetando negativamente. Ou pode ser que você esteja se segurando demais com medo por conta de traumas passados, coisas que você já vivenciou, já se machucou, e aí você já cria uma barreira, já cria ali um muro para que aquilo não te atinja, né? Pode ser que você previamente, né, já esteja controlando demais, né? Aqui eu vejo até às vezes sabotando alguma coisa por uma questão de eu vivi isso, não vou viver de novo. Então eu vou colocar um muro aqui porque eu tenho medo, eu tenho receio, né? Então isso pode estar acontecendo com você e por conta disso eu vejo assim como se você tivesse com uma exaustão, você tivesse que recarregar suas baterias, você tivesse que
alguma situação que te estressa tanto que você se faz de morto, se faz de morta aí, né? Meio que deixa eu dar um tempo, deixa eu descansar, deixa eu me recuperar, deixa eu ver como eu lido com isso, né? Então, você tem que ver se você não tá movido ou movida realmente por alguma coisa que você já vivenciou e você criou um muro, ou, tá? Aí cada um vai aplicar a sua situação. Pode ser que você efetivamente tenha sido ferida na vida, né? E você tenha identificado algum tipo de padrão, e aí você tenta se segurar, você tenta contornar a situação de alguma maneira, e aí você se coloca em repouso, você recua, você tenta se manter afastado da situação, né? Aqui é engraçado, né? Que me veio muito aquele mecanismo de defesa que tem alguns animais. É um pouco estranho falar isso, né? Mas é mais ou menos assim, aquele ratinho que ele toma um susto e aí ele vira de barriga pra cima e finge de morto. Ou o gambá, né, também faz isso, né? Como se fosse assim, deixa eu me fazer de morto, de morta aqui, pra ninguém me ver, sabe? Ver se o predador passa batido, ver se ninguém me vê aqui, né? Então, de alguma maneira, se fazer de morto, de morta, né? Pra não ser atingido ou atingida. Mas é por conta de algumas questões passadas que isso pode estar acontecendo com você, tá? E aí, aqui, né, quando eu vejo esse leão, que é um símbolo de coragem, do lado do 9 de paus, é um símbolo de medo, é um símbolo... Aqui eu não vou dizer de covardia, tá? Porque aqui eu vejo como se você tivesse passado por algumas questões que te colocam nessa posição, não é... te coloca em contato com o medo, vamos dizer assim, com os receios, né? Então, inevitavelmente, você tenta controlar, lidar com a situação, contornar a situação, e a sua maneira de fazer isso é se recolhendo, né? Você se coloca de fora da situação, tá? Então, pode ser que nos dias vindouros aí, né, pode acontecer alguma coisa que toque em alguma ferida sua, né? Aqui, como eu vou repetindo, pode ser no campo profissional, né? Ataques de colegas, ou então uma responsabilidade que chama a sua atenção e você fica amuado, amuada, né? E fica chateado com aquilo. Pode ser no campo afetivo, né? Que você, nossa, eu tô sentindo aqui uma emoção, um sentimento, então barreira, né? Bota aquele firewall, eu me deixo aqui quietinho, não vou sentir isso, né? Tenta colocar barreiras para a coisa não avançar. Também situações familiares, por exemplo, algum parente me chateou, me magoou, então eu não quero mais contato com essa pessoa, eu vou me recolher, sabe? Eu vou me preservar. Então, para algumas pessoas até posso dizer, cuidar muito assim, me vem coisas de cabeça, enxaqueca, visão, né? Você pode estar com a vista muito cansada, de repente ter que usar muito da sua energia, ter que ler muita coisa, ter que observar muita coisa, e aí você ficar com a vista cansada ou com a mente cansada, ou até pode ser uma questão de realmente enxaqueca, dor de cabeça, alguma coisa assim que venha te atacar nesses próximos dias se você não souber maneirar, não souber gerenciar a sua energia, tá? Então, realmente tem aí uma necessidade de gerenciar a energia. Vamos ver o que mais está vindo por aqui. Mas é uma situação cansativa que você tá lidando, vai ter que lidar, e cada um vai responder de uma maneira, né? Vamos dizer assim. Mas, assim, o que tá falando aqui é uma necessidade de retirada, de um descanso. Uma necessidade, talvez, de recolhimento. Fortes emoções ou fortes feridas que podem vir a ser tocadas, e aí você se recolhe. Bom, alguns podem ser efetivamente um retiro, tá? De você sair de cena. Vejo assim, momentos de vou dormir, aí dorme 2 dias seguidos, aquela coisa assim, recarregar mesmo. Efetivamente, assim, até para não ficar doente, né? Então você vai ter que saber lidar, fazer essa manutenção da sua energia. Bom, aqui eu vejo também que tá chegando por aí
uma necessidade talvez de você planejar as coisas mais adiante, talvez nessa questão de administrar a energia, você tem que realmente olhar para frente, fazer um planejamento. Por quê? Porque isso já vai economizar a sua energia. É meio que assim, ao invés de agir de uma maneira completamente impulsiva, você já vê, nossa, como é que isso vai se desdobrar, o que eu quero lá para frente. Eu vejo aqui uma necessidade de também elevar a sua frequência, a sua vibração, a sua expansão de horizontes, né? De repente você não está conseguindo fazer isso, você acaba sempre muito cansado, muito cansada e não consegue, às vezes, ver o futuro, porque eu vejo aqui uma mente muito cansada, uma mente muito exausta. Possivelmente você é adepto ou adepta do overthinking, né? Que a gente fala que é o pensar demais, é a pessoa que fica na cabeça rodando, né? E aí aquele pensamento não para, dá uma inquietação e no final dá uma exaustão. Então, tem aí que olhar e se planejar um pouco mais para frente. E eu vejo também que às vezes, como você pensa demais, esse excesso de pensamento, o que gera? Você não consegue enxergar o futuro de uma maneira positiva. Você acaba sabotando, aniquilando possibilidades, porque você já pensou tudo que vai acontecer, tudo que vai dar errado, já deu errado e vira como se fosse uma profecia autorrealizável, né? Por pensar demais. Você já viveu aquilo tudo na sua cabeça, já cansou. E aí, né? Eu posso falar de relacionamento, por exemplo. Tô olhando pro futuro do meu relacionamento, mas eu já pensei que vai dar tudo errado, já pensei, já vi tudo, já enxerguei que vai dar isso, aquilo errado, e no final vai acontecer tudo errado, e aí aquilo já acaba ali. Porque essa carta aqui, ela fala muitas vezes de finais precoces. É quando você finaliza algo muito rapidamente, é que está fundamentado num trauma, ou num peso, ou já em uma coisa que você carrega com você, e você traz isso no seu pensamento, e aí quando você olha pra frente, você já olha tudo detonado já. Aí você fala, não, vou me recolher, não vou me envolver com isso não vou me envolver com esse relacionamento não. Que, aliás, eu tô vendo, por exemplo, no relacionamento aqui uma possibilidade de solidez, de base, confiança, até de formação de família, né? E patrimônio, tá? Então, eu vejo aqui como se houvesse, né, um desejo, um olhar para frente para isso, mas a mente já falou, não vai dar certo, não é isso, né? Para questões financeiras, né, eu vejo assim como se você tivesse exausto ou exausta, como se você olhasse para frente e falasse, nossa, eu me esforço, trabalho, nossa, eu tô ralando sem parar, um cansaço danado, e eu olho para frente assim, eu quero construir o meu legado, construir o meu patrimônio, mas nossa, eu já tô exausta. Aqui eu diria que para você não perder o otimismo, porque se você ficar olhando de uma maneira tão negativa, você vai se trair, você vai se sabotar, porque eu vejo aqui esse fundamento muito do macaco velho, da casca grossa, né? Alguém que já pensa, nossa, eu já tentei tanto, já me esforcei tanto, eu não tá adiantando, eu não tô conseguindo essa riqueza, essa sustentação que eu gostaria, né? E aí eu vejo como se olhasse para frente já numa perspectiva negativa, que está pedindo uma expansão dessa consciência para você olhar para frente, se planejar, às vezes até parar um pouco, né? Não ficar realmente só se jogando nas coisas indefinidamente. Você meio que tem que ter uma meta, saber o que você quer fazer, tá? Para poder chegar a esse conforto, né? A essa segurança que você quer atingir. Aqui no campo profissional e no campo emocional afetivo, como eu falei, você quer chegar nessa segurança afetiva, você quer ter esse apoio, você quer ter, sei lá, alguém, né, um casamento, né, que fala, né, sobre relacionamentos firmes, casamentos, né, uma coisa mais institucionalizada, para você ter esse local de repouso, de descanso, né, você tem que planejar um pouco mais, olhar para frente, mas tem que ter um pouco de otimismo, porque isso aqui é muito autossabotagem, que é coisas passadas que afetam o presente, a mente no presente,
tá? Então tem isso aqui. Eu vou tirar o baralho cigano para ver o que ele acrescenta nessa tiragem. Tá. Aqui, efetivamente, até o 10 de espadas que saiu aqui, às vezes dá uma sensação de você ter sido traído por alguém. Também pode ser, tanto no campo profissional, quanto no campo emocional, né? De você sentir que não pode confiar. Então, aqui tem casos, efetivamente, que a pessoa que você tem um relacionamento não agiu da maneira como você esperava que ela agisse. Ela usou uma máscara, ela não mostrou, né, totalmente a que veio. Eu vejo como uma pessoa bem esperta, bem sagaz, uma pessoa oportunista que sabe, né, onde atingir, né? E eu vejo assim isso sendo tirado do seu caminho, está sendo cortado. E eu vejo aqui efetivamente você tem que tomar cuidado, né? Porque como a gente está vendo coisas vindouras, o que tá chegando por aí? Pode chegar alguém aí querendo te enganar, alguém querendo te ludibriar, alguém com uma lábia, alguém que sabe envolver, alguém que sabe seduzir, alguém que sabe dizer as palavras certas que você quer ouvir, né? Vejo aqui muito persuasão. E até essa questão aqui dos dados, né? É como se você se sentisse num jogo. Que essa pessoa, ela tá jogando com você. E eu vejo aqui, possivelmente essa pessoa vai sair do seu caminho, porque eu vejo aqui um corte, né? É como se fosse cortar a comunicação, não fosse mais falar com essa pessoa. Se você estivesse defendendo de alguém, que aqui tá falando, né? Efetivamente se defendendo, se protegendo, cortando, e sabendo o seu valor, né? Você colocando seu valor acima, eu vejo você naturalmente vai cortar a comunicação com essa pessoa, tá? E não vai mais dar corda. É isso que vai acontecer. Mas aqui tá dando um alerta realmente, que pode ter alguém esperto, alguém que não é confiável, alguém que a qualquer momento pode te dar o bote, né? Que a gente vê aqui a cobra. A qualquer momento essa pessoa pode te envolver e te fazer algum mal, né? Então tá falando aqui, ó, cuidado com jogos, cuidado com pessoas falsas. Tem aqui uma falsidade. Então, se for no campo afetivo, pode ser pessoas que chegam com certo interesse até erótico, né? Mas aí é um jogo e aí tá mostrando esses contatos sendo interrompidos. Pode ser você lidando com alguém num trabalho que é muito falso, é muito ardiloso, então você tem que ser mais esperto ou esperta ainda, porque essa pessoa tá tentando a sorte às suas custas. Então, cortar a comunicação com essa pessoa, evitar dar muita informação sua para essa pessoa. Não fale muito as suas coisas para ninguém, né? Eu diria assim, evita isso. E bem, né, você também vai ter que usar as suas máscaras, né? Então, é um momento um pouco delicado que tá chegando aqui, tá? Mas você tem que se proteger. E aqui tá saindo essa carta de proteção, de muralha, né? Então, realmente, assim, para algumas pessoas aí que estão vendo, que escolheram essa opção, essas muralhas, elas têm razão de ser, tá? É porque realmente pode ter pessoas aí que não são confiáveis ao redor e aí você realmente tem que lidar com isso. Isso é cansativo, né? E para algumas pessoas até em questão de trabalho profissional, vejo você pensando em sair do lugar que você tá e ir para outro lugar, porque já tá você já chegou a um ponto de exaustão onde você está. E aí você prefere tentar a sorte, cortar e buscar uma coisa nova do que permanecer onde tá. Campo de relacionamento também. Ah, nossa, fulano, fulana
é muito instável, é uma pessoa que não dá para confiar, é uma pessoa agressiva às vezes, tá? A pessoa pode, digamos, oscilar entre uma pessoa sedutora e uma pessoa agressiva. Uma pessoa que de repente é hostil, de repente te ataca, né? Te envenena. Então, não ficar brincando mais com a sorte e cortar a comunicação com essa pessoa, tá? Vou tirar aqui os charms pra gente ver o que mais eles trazem. Saiu aqui a letra I, pode ser a inicial do nome da pessoa. Me veio até a palavra índio, né? Pode ser uma pessoa de origem indígena, tá? Pode ser indígena. Me veio o nome Yara, Ingrid, Yuri. Aqui, ó, seu coração. Esse coração tá falando, você é edição limitada, né? Pode ser que essa pessoa, ela venha falar com você algo assim, né? Ah, você é uma pessoa única. Pode ser uma das coisas que a pessoa fale pra você, que seja um envolvimento, né? Ah, você é o único pra mim, você é a única pra mim, e não ser, tá? Me veio aqui isso, pode não ser isso. Só aqui a palavra frila, pode ser que entre algum trabalho para você fazer por fora do natural que você esteja acostumado, tá? Pode vir. Aqui saiu a mandala falando assim, uma necessidade de você se centralizar mais em você. Não oscilar tanto com o que tá acontecendo em volta. Você precisa aqui, ó, 4. Ó, vou pegar aqui. O 4 de espadas, que é essa carta de centramento, tá vendo? A mão centralizando, a espada centralizada aqui. É como se você tivesse que se centrar. Você tem que ir pro seu centro. Não oscilar tanto com o que tá acontecendo ao redor. Bom, aqui tem o coelho mostrando... Aqui tem questões de sensualidade, né? De desejo envolvidos, né? Pode ser que você tenha muita atração por essa pessoa. Essa pessoa exerça, né? Muito assim o poder através da atração dela com relação a você. Algumas pessoas aqui também tem que ter uma questão de... fertilidade, né? Então, veja também, me veio alguma coisa assim de alguém que pode ter relação com filhos, tá? E aqui com essa raposa, cobra, pode ter uma manobra com relação ao uso de filhos, né? Contra o parceiro, a parceira, alguma coisa assim. Saiu aqui a palavra etapas, ou seja, não é um momento de impulsividade, como eu falei. Você tem que planejar o seu futuro. Tem que ser tudo muito bem estruturado, tá? Uma coisa que você tem que calcular mesmo. Até a cobra com a raposa olhando pelo lado positivo é justamente você ter uma meta, uma coisa bem definida e você saber exatamente o que você quer e como chegar lá, como a raposa faz, né? Ela calcula, ela fica observando, então tem etapas para a coisa fluir. Aqui saiu a sacola plástica, né? Mostrando talvez que você seja uma pessoa que se preocupe muito com questões ecológicas, pessoas que têm uma preocupação com a natureza, né? Então pode ser que você faça algum ato, né, de apoio à natureza, de apoio à fauna, flora, né? Pode ser que venha algo assim que você venha fazer, que é uma forma de você estar se voluntariando, ajudar um pouco mais o planeta, né? Aqui saiu a libélula mostrando uma relação com sonhos, com fantasias, com, vamos dizer assim, você tendo muitas inspirações, só que você tem que separar aquilo que é um sonho de uma fantasia, tá? Aquilo que é real e aquilo que é inspiração. Aqui, ó, mostrando a âncora, mostrando assim, essa é uma situação que você está precisando se ancorar mais na terra, até me ver essa relação com a natureza, talvez você precise momentos com a natureza ou de reclusão, você precisa relaxar mais, né? Aqui saiu o gamo, né, mostrando, né, uma figura de nobreza, uma figura de destaque, então talvez haja aqui também um pouco de luta, né, para quem... Dentro do trabalho, por exemplo, quem se destaca,
quem é o chefe, quem é que manda, quem é a chefe, né? Aquela questão assim de briga de orgulhos, né? Que os gamos, eles usam chifres para brigar. É meio que tem uma questão de ego envolvida aqui também que precisa ser resolvida. O meu conselho aqui é para você se centrar, não se deixar levar nem por elogio nem por ofensa. Você, sabe, se centra. Ó, duvidar. Pode ser que você esteja hesitando demais, você não sabe se dá um passo para frente, dá um passo para trás. E para isso, né, é necessário que você planeje um pouco mais, olhe para o futuro com um pouco mais de otimismo, mas sabendo exatamente o que quer. Isso só repete. Sabe que o símbolo celta, pode ser que você tenha alguma relação com a cultura celta, que você aprecie, né? Algo assim. E saiu aqui a era. Bom, aqui eu vejo como se falasse que você sente que algumas pessoas, elas realmente podem estar sendo oportunistas com você. Como se aquela coisa da trepadeira que sobe, né? E ela arranja um lugar para se apoiar e vai subindo. É uma coisa um pouco assim de você tá querendo tirar os parasitas da sua vida. Você vai ter que rever isso, porque isso pode estar te sugando muito. Então isso está te drenando, está puxando a sua energia, né? Vamos ver o que mais. A última palavra que saiu aqui foi criar. A palavra criar. Então é um momento assim que você tem inspiração, você tem criatividade. E aí eu vou trazer aqui o lado positivo, né, desse 3 de paus, né, que é o olhar para frente. O que eu posso criar? O que eu posso fazer de novo? O que eu posso gerar na minha vida? Como é que eu posso fazer diferente? Sair de um padrão, fazer de uma forma diferente, construir de uma maneira mais otimista, que realmente vai expandir a minha vida, que realmente vai ser algo que cria um chão, né? Cria uma base para que eu possa desenvolver. Então, é necessário você entrar em contato com essa inspiração, com esse contato com esse centro pessoal. Se ancorar um pouco mais, tá? E isso são necessárias etapas para isso, não vai ser de uma vez, tá bom? Então, o que tá vindo aí pra frente, eu não vou dizer assim que é um momento muito fácil para você não, tá? Não vou falar que é fácil. Realmente aqui tá mostrando assim um bocado de desafio na sua vida, né? Só que não se desespere, não deixa a peteca cair. Você só tem que identificar quem são essas pessoas, aquilo que tá te drenando, quem não tá sendo verdadeiro com você, tá? Seja no amor, seja no trabalho, seja dentro do grupo, né? Identificar, afastar, cortar contato e economizar, recarregar suas baterias. Que eu vejo aqui que no final tem o 10 de ouros, né? Eu acho que é esse vamos dizer assim, a meta que você tem que olhar. O que você efetivamente pode construir, o que efetivamente você tem de solidez, seja material, seja de confiança, né? Quem é leal a você, quem realmente você pode contar como um apoio na sua vida, tá bom? Então é isso que eu tenho a dizer aqui na opção número 1. Deixe seu like, deixe seu joinha, deixe seu comentário sobre o jogo. Eu vou adorar saber se ressoou, se não ressoou. E eu vou agora para a opção de número 2. Para quem escolheu aqui a pedra laranja, é Ágata, né? Vamos ver o que tá para vir aí na sua vida, o que tá para chegar na sua vida. O que tá para chegar na sua vida? O que tá para chegar na sua vida? O que tá vindo pelos caminhos de quem sintonizou com a opção de número 2? O que tá vindo pelos caminhos de quem sintonizou com a opção número 2? O que
tá vindo pros caminhos? Quem sintonizou com a opção número 2? O que tá vindo? Serão algumas cartas repetidas, pode ser que tenha alguma mensagem na opção número 1 para você, tá? O que tá vindo para os seus caminhos? Bom, esse jogo aqui, ele tá me passando uma ênfase forte do feminino. Então, aqui vai estar falando muito para mulheres ou homens que têm esse lado mais sensível, que tem esse lado do receptivo, esse lado da sedução, né? Esse lado da emoção mais acentuado, tá? Mas o que eu tô vendo aqui é que você, nos próximos dias vindouros aí, você vai ter que pensar naquilo que você expõe e naquilo que você esconde. Às vezes, você pode expor demais o que você sente, expor demais o que você pensa, e é necessário silenciar. Pode acontecer o contrário também. Pode ser que você tenha que se expressar e você está silenciando demais. Então, cada um vai ver como essa mensagem está ressoando, tá? Mas algumas pessoas têm que se expor mais e outras pessoas têm que calar mais, têm que saber ouvir mais. Eu vejo aqui que algumas vezes você precisa se preservar de algumas situações para evitar, né, que você passe por situações difíceis, né? Você, às vezes, pode agir com impulsividade, agir com pressa, querer correr para o futuro, abraçar, né, o mundo. E aí tá mostrando aqui uma necessidade de segurar um pouco. Tá muito aqui uma questão de autopreservação, de manter com carinho aquilo que se tem, valorizar aquilo que se tem. E quando olhar para o futuro, né, ver onde está esse valor. Eu vejo aqui muito uma questão de preocupação com o seu próprio valor. E eu vejo aqui que você é uma pessoa muito sábia, uma pessoa que tem muita intuição, você é uma pessoa que pode ter uma cultura muito vasta, uma pessoa que lê muito, uma pessoa que entende muito os outros só por um olhar, que você consegue captar o que aquela pessoa está trazendo para você de maneira muito intuitiva, que você tem muita empatia, muito conhecimento, muita sensibilidade. E tem também um potencial de comunicação e expressão disso maravilhoso. Pode ser que você tenha que futuramente expressar algo, né, desse seu conhecimento, colocar, talvez seja chamado, convidado ou convidada a falar sobre esses seus conhecimentos, ou planejar para falar sobre esses conhecimentos. Você pode falar sobre, até eu vejo aqui, pessoas que podem trabalhar com o outro e compreender muito os problemas que afetam esse outro e como a pessoa pode se proteger disso. Então, me veio aqui segurança do trabalho, me veio aqui psicologia, né? Me veio aqui algum conhecimento de inteligência emocional, você saber como expressar para o outro e dar, digamos assim, as soluções para que essa pessoa possa se proteger, se defender disso de alguma maneira. Você consegue enxergar isso muito claramente e ensinar sobre isso. Então, eu acho que você já tem que ir planejando, já tem que ir olhando para o futuro, pensando nisso. Porque eu vejo aqui uma necessidade de... Tem um conhecimento, tem um saber, e você tem que colocar em prática, você tem que saber como desenvolver isso, um planejamento para estar desenvolvendo isso. Algumas pessoas aqui eu vejo que estão um pouco travadas, é como se você tivesse um grande potencial, só que você se fecha, você não mostra para o mundo aquilo que você tem. Então você coloca uma barreira, você se protege, você se agarra muito
há uma segurança, né? Essa coisa de eu preciso me proteger, eu vou me agarrar ao que eu tenho aqui e vou me proteger e vou proteger isso. Não, aqui tá mostrando que esse conhecimento, esse seu saber tem que ir, sair, né? Tem que ir para fora. Aqui eu vejo assim, falando campo amoroso, né? Campo amoroso para algumas pessoas, você tá num dilema, né? Entre se guardar e se mostrar. Então, por exemplo, pessoas solteiras, eu quero me mostrar, eu quero me revelar, eu quero sair, eu quero encontrar pessoas, mas tem também uma questão de, mas até onde? Eu tenho um lado que eu vou me preservar, que eu vou me reservar, porque eu já passei por algumas situações, então eu vou me preservar. E eu vou olhar para o futuro com um pouco mais de planejamento, um pouco mais de tato. E vou saber exatamente aquilo que eu quero para mim. Né? Algumas pessoas vão estar olhando para esse futuro assim. Para outras pessoas, eu vejo que você vai estar assim, extremamente atraente, chamando atenção, mas você está fechada ou fechado pro amor, não quer. Meio que agora não, agora eu vou, sabe, agora é o momento de eu ficar na minha. Agora eu tô no momento autoproteção. Mas é o momento, eu não vejo que vai ficar assim o tempo todo. É como se você estivesse criando uma base de sustentação de alto valor antes de você se mostrar, né? Para quem tem relacionamento já, eu vejo aqui talvez você tenha um relacionamento com alguém, mas você quer expandir um pouco mais os seus horizontes, digamos mais. Talvez você queira fazer uma viagem, talvez você queira conhecer outros lugares. Isso vale para os solteiros também, tá? Que também pode ser um desejo de expandir os horizontes, conhecer novos lugares, novas pessoas, enfim. Mas aqui, para quem tem relacionamento, talvez você queira, né, expandir ou até tenha uma distância geográfica entre você e a outra pessoa. E para quem tem distância geográfica, eu vejo essa necessidade de autoproteção, né, de querer se defender, de ficar um pouco um pé na frente, outro atrás, né, aquela coisa assim, tô olhando para frente, mas eu não sei de tudo o que tá acontecendo lá, né, e também não vou mostrar tudo o que tá acontecendo aqui. Tem um jogo aqui de mostra e esconde, tem uma coisa assim. Mas tem assim um lado de uma potência, né, erótica, né, fluindo aqui, um desejo, né? Isso tá bem forte aqui, o desejo tá bem forte, mas o medo também. Tem desejo e medo aqui misturado. Por isso que a gente tem Imperatriz, Papisa e a gente tem Rainha de Paus, Nove de Paus. Então, Papisa, né, que se esconde, Imperatriz que se revela. Você tem aqui a Rainha de Paus, que é uma rainha que tem mais autoconfiança, independência, mas do lado no Nove de Paus que fala assim, opa, aqui meu calo aperta, aqui é um ponto, aqui dá gatilho, vamos dizer assim, né? E aí querendo se proteger. Só que não pode ser uma proteção ao ponto de você... Mosquito participando da gravação. Não pode ser ao ponto de você se fechar totalmente, né? Porque do lado do 4 você tem um 3 de paus, então tem que tomar cuidado para não fechar demais também, porque senão, né, não expande, né? Tá assim uma expansão com uma contenção depois. Então é legal fazer uma seleção realmente, mas tomar cuidado para não se fechar demais com base em coisas que você já passou, situações traumáticas, porque cara, cada pessoa é de um jeito, né? Cada pessoa pode agir de uma maneira. Eu sei que a maioria das pessoas hoje nos relacionamentos está todo mundo meio traumatizado, aí fica um traumatizando o outro, né? Isso que mais acontece. Mas se dá justamente por causa desse fechamento. Aqui tá falando assim, mantenha sua mente aberta, se proteja, mas mantenha sua mente aberta. Basicamente isso, tá? Para questões de trabalho, eu vejo aqui muito assim um momento de estudo, de você obtendo mais conhecimentos e você conseguindo ampliar, vamos dizer assim, a eficiência do seu trabalho,
você conseguindo lidar com situações que de repente te travavam, né? A partir desse conhecimento, você podendo planejar para o futuro uma expansão, né? Vamos dizer assim, um upgrade no seu trabalho, né? Você conseguir, de repente, até um cargo de chefia, um cargo de maior destaque, ou um trabalho que frutifica, né? Mas para isso você tem que realmente estudar mais, ter mais autoconfiança, mais autonomia, se jogar mais, se colocar mais e vencer as inibições que estão aqui. Algumas pessoas muito presas ao modo de fazer as coisas. Eu só faço desse jeito. Que tá falando, não, você vai ter que... Você só faz desse jeito porque é seguro pra você, porque é a sua zona de conforto, mas aqui tá falando, tá pedindo pra você expandir, pra você olhar pra frente. Não ficar só no que você tem aqui, pra você olhar lá pra frente. Tá, então vamos ver aqui o que é mais que diz o baralho cigano sobre coisas vindouras no seu caminho. Baralho cigano aqui tá mostrando que o isolamento, você ficar só na sua, só preso no seu mundinho, com o tempo vai te desgastar, vai te minar. Ou que já tá minando, né? E por isso que tá falando aqui, vamos olhar pra frente, não fica parada no tempo, não. Olha, tem aqui destaque. Olha que legal. Olha, tem tudo aí pra você se realizar, seja profissionalmente, né? De você realmente ter destaque em algo que você faz, das pessoas te olharem como o especialista, a especialista, alguém que, pô, sabe tudo sobre isso e sobre um assunto, né? E ao mesmo tempo gostando muito do que você faz. Tem tudo pra isso. Só que, né, tem que ter aí uma coragem de sair de dentro da casca do ovo. Tem que ter uma coragem de baixar os muros e a luta, tá? Para algumas pessoas é isso. Vou falar de amor também, que o que tá vindo por aí, né? Pode ser que você tenha um relacionamento com alguém ou esteja gostando de alguém, só que o tempo tá revelando algumas coisas dessa pessoa que não estão sendo legais. E você tá sentindo como se esse relacionamento fosse acabar. Pode ser que vocês estejam sem contato, pode ser que vocês estejam afastados, afastadas. E a sensação que você tem é que acabou, né? Não vai sair desse mato, não sai mais coelho. Essa sensação de que o relacionamento já era. Mas eu vejo um renascimento. É como se isso fosse retornar, essa pessoa fosse aparecer, ela fosse clarificar algumas coisas com você. Vocês vão passar como se fosse uma purificação do relacionamento. Aí pode ser uma DR, pode ser falar verdades, né? Clarificar coisas, porque eu vejo aqui pratos limpos, né? Colocar em pratos limpos coisas do coração, coisas de emoções, né? Então, você pode vir a conversar, né, sobre as emoções que você está vivenciando, sobre desgastes que você está vivenciando, que está matando o seu sentimento. Ou efetivamente, né, você pode vir a conversar com alguém que o sentimento acabou, né? Tipo, acabou o sentimento, não tem mais o que surgir daí. E você colocar isso em pratos limpos com a pessoa. Falar, olha, chegou até um ponto que não dá mais. Ou pode ser que você esteja sentindo isso de uma outra pessoa, através do isolamento, né? Através, essa pessoa já está distante, essa pessoa, alguns são distância geográfica, alguns a pessoa não está em contato, ou não está muito presente, ou está presente esporadicamente. E aí eu vejo você botando em pratos limpos e falando, olha, não dá mais. Ou a pessoa falando isso pra você, tá? Isso em alguns casos. Para outros vai ser um renascimento. Pode ser que nesse contato justamente aconteça o contrário. A vitalidade retorne para a vida de vocês. Pode ser um encontro, pode ser um momento em que o coração é aberto, é revelado, né? As coisas mostram as emoções, o encontro, né? Mostra as emoções, revela as emoções, e aí o calor desse relacionamento retorna. Cada um vai aplicar na sua situação. Então, por isso,
Se você já tá sentindo que a coisa tá afindando, assim, né? Por conta de um tempo de distanciamento, né? Ou por conta dessa distância geográfica, você já tá sentindo que tá afindando, vai ter aí um momento crucial aí nos dias vindouros que vocês vão botar as coisas em pratos limpos. Uns para ficar juntos, outros para separar de vez, tá? Então, cada um vai jogar para um lado. Bom, vou tirar aqui os charms para ver o que mais. Bom, aqui eu tô vendo algumas pessoas com preocupações com o que tá acontecendo no mundo, no modo geral. Talvez quando você olha pra frente, olha pro mundo, as coisas, notícias te afetem muito. Você fique abalado com o que tá acontecendo, preocupado seja com a natureza, ou seja, com tudo que tá acontecendo no mundo, né? As coisas estão mexendo com você. Saiu aqui futuro, preocupação com o futuro, né? Então, aqui tá mostrando, né, a necessidade de olhar para o futuro, planejamento, 3 de paus, né? Então, com o futuro aqui, necessidade de olhar para frente e planejar, né? Começar a pensar mais o que você quer para você, o que você está guardando com tanta força e que você tem que mostrar para o mundo. Aqui saiu que efetivamente você pode sair com alguém. Eu vejo aqui você se arrumando, ou pode ser para algumas pessoas questão profissional, você tendo que se arrumar, botar um vestido bonito, um terno maneiro, enfim, né? Ter que se vestir para uma ocasião especial que tá vindo aí, que tá chegando. Eu vejo aqui o tsuru, pode ser que você tenha alguma ligação com coisas orientais, japonesas, né? E eu vejo aqui uma necessidade de focar um pouco em questões de saúde também, que podem ser um pouco sacrificantes, ou assim, demorar um pouco para você resolver, mas que você tem que dar uma atenção para essa questão física de saúde, porque aqui eu tô vendo, né, um desgaste, talvez questões de tempo, aqui eu vejo... A torre me vem muito questão de estrutura, né, do seu corpo, talvez um desgaste com o tempo que você tem que lidar e que você tem que, talvez, ir no médico, né, para resolver, para curar alguma coisa. Aqui saiu, né, a yoga, então pode ser que você precise, né, de exercícios de relaxamento, relaxar um pouquinho, fazer uns alongamentos. Aqui saiu o sapo Bon Vivant. Eu vejo muito esse símbolo, esse charme, né, como se fosse um momento de lazer. Deixa eu esparecer um pouco, não ligar para nada, deixa eu dar uma descansada aqui. Né? Algumas pessoas podem tocar instrumento, ou ir para algum lugar com música, para brincar, se divertir um pouco, descansar. Aqui saiu a palavra não, então realmente, para algumas pessoas aqui, para relacionamento é saber dizer não, né? Saber botar limite. Tá aqui, correio, né? Talvez você esteja esperando a mensagem de alguém ou vai enviar a mensagem para alguém. Uma mensagem chegando importante, tá? De qualquer forma, a gente vai ver que você vai receber por e-mail ou pelo correio alguma coisa importante para você. Aqui saiu Hope, né? Então, algumas pessoas estão distanciadas aí na esperança, né? De que esse relacionamento possa revitalizar, possa retornar. Aqui saiu a âncora, mostrando assim para você ter muita fé naquilo que você acredita. Me veio também, junto com esse sapinho, me veio talvez você indo para algum lugar que envolva barcos, que você viaje e que seja divertido, que seja tranquilo, um lugar que tem mar. Saiu aqui o gato, mostrando para você uma necessidade de independência, porque aqui, ó, vou mostrar aqui, deixa eu tirar, tentar sem destruir, né, vou botar aqui. Então, tem aqui o gato da Rainha de Paus, que ela mostra essa independência, essa capacidade de adaptação, né, então é um momento que você tem que olhar muito para você, para sua autoestima,
não depender muito dos outros, sabe? E ver aquilo que você é capaz, reconhecer as suas capacidades, as suas habilidades, que o gato, ele sempre cai de pé. O gato sempre dá seu jeito. Além de olhar para você com superioridade, né? Saiu a raposa aqui também, então também fala de esperteza, né? De você estar antenado naquilo que pode ser uma armadilha, que pode ser conflituoso para você, sabendo lidar com os reveses. Saiu aqui arara, comunicação, né? Então, mais uma vez falando aqui, algumas pessoas vão ter que comunicar algo, seja no trabalho, né? De repente você tem que dar uma palestra, de repente você tem que fazer uma exposição de algum conhecimento, apresentar uma tese, sei lá, ou só simplesmente falar sobre algo que é importante. Isso vai estar para acontecer aí. Saiu aqui a ametista, mostrando uma conexão com a espiritualidade, apoio espiritual, e uma conexão também com a terceira visão, né? Você também tendo uma conexão com a sua intuição muito grande, que é o que fala também a sacerdotisa. Aqui, ó, eu adoro quando sai o mesmo símbolo, né? 2 vezes. Relógio. Então, o que tá vindo aqui é que algumas pessoas, elas podem estar tentando acelerar o tempo e outras pessoas estão perdendo tempo, né? Estão lentas. Então, vê aí o que você está procrastinando, que é para parar, é para você se movimentar, que você está retendo demais, e vê aí o que você está acelerado também, né? O que está acontecendo aí que às vezes você está correndo contra o relógio e às vezes você está correndo mais que o relógio. Então, vamos tentar sincronizar, né? E até me veio a palavra sincronicidade. Então, preste atenção junto aqui com a ametista naquilo que é sincrônico na sua vida. As mensagens que o universo vem trazendo para você, seja em sinais que você vê, que acontece com você, um filme, uma pessoa, um movimento qualquer que você identifica que aquilo está conversando com você. Então, é como se nos dias vindouros viessem conversas do mundo espiritual para você. Eu acho que tem relação com alguma coisa que você tem que ter esperança, mais confiança, mais fé em você, tá? E talvez algo alertando também que para certas coisas é não, tá? Certas coisas é cortar, é dizer não, tá? Mas virão mensagens sobre o futuro. Isso vai chegar em sincronicidades para você, ou eu vejo aqui também meditação. Meditação que vai trazer respostas para você, tá bom? Então essa foi a opção número 2. Não esqueça de dar o seu like, seu joinha, ou comenta aí o que você achou, o que você se identificou, o que ressoou. Você pode vir aqui depois também, depois dos fatos acontecidos, me dá um alô e me conta como é que foi isso, que eu quero saber. Tá bom? Então, ó, um beijo grande, muito boa sorte aí no que vem pra semana. E coragem aí pra fazer o que você tem que fazer. Bom, vamos para a opção de número 3. Pra quem escolheu aqui a pedra, se eu consigo colocar direitinho aqui, pronto. A pedra verde. Para quem escolheu a pedra verde, vamos sintonizar, vamos ver o que está vindo aí pelos seus caminhos, próximos acontecimentos, as cenas dos próximos capítulos da sua vida, que você vai ter que dar atenção. Bom, cenas do próximo capítulo aí da sua vida. Bom, a tônica desse jogo tá forte de campo amoroso, tá, gente? Saindo assim, tem uma pessoa
que você sente muita atração, é uma pessoa muito envolvente, uma pessoa que mexe com seus instintos mais primitivos, vamos dizer assim, né? É a pessoa que mexe com o seu T grande, aquele T bem grande, essa pessoa mexe com isso. Só que é uma pessoa, assim, que ela não entrega todo o jogo, né? Uma pessoa um pouco misteriosa, uma pessoa magnética, uma pessoa que pode utilizar desse mistério, dessa descrição, até para conseguir as coisas ao modo dela. Então tem um lado um pouco manipulador na situação, tá? Mas eu vejo aqui que essa pessoa quer se aproximar de você, fazer uma oferta afetiva, uma oferta amorosa para você. Só que você tem que tomar um pouco de cuidado, porque o que ela vai oferecer é pouco ou pequeno para você, é o que ela pode entregar. Só que vem com pompas de ser uma coisa maravilhosa, vem com pompas de ser muito mais do que aquilo que ela realmente está oferecendo. Ou até essa pessoa até gostaria de poder te oferecer isso, ela queria, só que ela não tem tudo isso. O que ela pode te oferecer são momentos de diversão, prazer, momentos de companheirismo, de sair junto, festa, né? Enfim, momentos íntimos, né? Momentos que realmente estão mais focados ali no prazer, mas essa coisa do sentimento, eu vejo que talvez ela não consiga oferecer tudo. Seria algo que teria que ser trabalhado, seria algo que demanda um aprendizado. Essa pessoa teria que amadurecer isso dentro dela, e pode ser uma pessoa que faça isso muito lentamente no campo das emoções, ou que seja uma pessoa muito desconfiada para chegar entregando, né, como outras figuras da corte que não são, né, como o rei de copas, que é mais uma figura de observar, de sentir e de não mostrar muito as cartas na manga. Então, signos de água, né, aqui principalmente escorpião, mas tem câncer, tem peixes, né, mas eu vejo muito fortemente sempre o rei de copas, ele me passa muito essa imagem de escorpião, ainda mais com a carta do diabo junto. Não tô dizendo que essa pessoa necessariamente é desse signo, mas é uma pessoa que tá trazendo essa energia, né? Que às vezes as pessoas se apegam muito ao signo, mas não é o signo necessariamente que o jogo tá falando. Ele tá falando da energia do signo que tá presente, né? Então a pessoa pode ser outro signo, mas ela tá trazendo com você a energia desse signo, que é do mistério, do envolvimento, da sedução, da sexualidade, isso muito fortemente, só que essa pessoa não tem muito para entregar. É algo que teria que se desenvolver, que tem que ter um aprendizado, uma paciência, né, até isso se amadurecer e efetivamente tornar-se, né, uma afeição entre vocês, né? Mas eu vejo muito prazer, muito lazer. Talvez você venha ser convidado a sair com essa pessoa, talvez seja convidado a ter momentos íntimos com essa pessoa, para quem é solteiro, solteira, né? Para quem já tem um relacionamento, vejo um momento assim de justamente desfrutar muito da sexualidade, né? Do desejo, ou de simplesmente, não necessariamente disso, mas vocês fazendo coisas que vocês adoram fazer. Inclusive tomar cuidado com excessos, porque quando vê, gastou o dinheiro inteiro. Eu vejo aqui uma coisa assim de, vamos lá pelo prazer, depois a gente trabalha para pagar isso, né? Tem um pouco disso aqui, né? Tem que tomar um pouco de cuidado com os excessos, porque às vezes você não tem toda essa grana para gastar, e aqui você pode exagerar, você pode gastar mais do que você tem em nome do amor, em nome da diversão, em nome do prazer, né? Mas aí depois a conta chega, tá, gente? Então, tem que tomar um pouco de cuidado para quem tá junto e tá resolvendo fazer isso. Ou até quem tá querendo oferecer isso também, né? Aqui,
A pessoa quer muito conquistar a outra e aí dá mais do que tem. E aí tem que trabalhar muito para recuperar, tá? Então tem esse lado aqui. Agora, existe uma potência afetiva? Existe. Existe um transbordar afetivo? Existe. Mas tá em potência ainda, né? Então vai demandar um investimento, vai trabalhar um trabalho, né? Enfim, tem que ter aí um crescimento etapa por etapa, né? Pra coisa avançar. Se vale a pena? Bom, vale a pena se houver um trabalho em equipe. Se ambos trabalharem por isso, tá? Não pode ser uma coisa de uma via única, senão alguém aí vai sair prejudicado, tá? Então tem que ver aí se vale ou não a pena, se o outro tá também querendo ou não tá querendo, né? Trabalhar nisso. Senão pode ficar só na fase inicial, na diversão, na superfície. Aí não avança e alguém aí vai ficar chateado depois. Vai se sentir usado, né? Usada, né? Então tem que ter aí um cuidado. Mas o que eu tô vendo efetivamente, como a gente tá vendo de eventos vindouros, né? Tem aí uma questão de prazer, né? Surgindo aí no seu caminho, de você viver alguma coisa muito boa. É muito gostosa de viver, né? Se vai ser lazer pelo lazer, aí vai depender do trabalho que vocês fizerem nisso. Bom, aqui eu vi muito forte essa questão afetiva, né? Mas eu vou falar para algumas pessoas questão profissional, porque a gente também tem aqui cartas de ouros, mostrando você investindo muito e aprendendo muito no seu trabalho. Talvez você trabalhe lidando, gerenciando outras pessoas, talvez você tenha aprendizes, pessoas que você tem que ensinar, ou você seja um aprendiz, né? Você está começando, você está aprendendo como lidar com o trabalho, as suas funções, o que você fazer naquele cargo, um aperfeiçoamento de como fazer. Talvez você esteja fazendo algum curso ou inicie algum curso para melhorar as suas aptidões. E eu vejo aqui que você vai ficar muito satisfeito ou satisfeita com isso. Você vai se sentir acolhida no seu trabalho. Aí eu diria assim, que em relação de trabalho, pode ter uma pessoa que venha te orientar. É uma pessoa muito safa, mas essa pessoa tem um lado sombra. Então ela tem um lado que você não pode confiar totalmente. Ou ela pode ser aquele tipo de pessoa que ensine puxando o tapete de vez em quando. Eu vejo uma pessoa um pouco irônica, um pouco sarcástica, uma pessoa que às vezes pode fazer umas brincadeiras assim que dão uma alfinetada, né? Mas eu vejo aqui no final o saldo positivo, mesmo com essa pessoa tendo esse comportamento às vezes. Ou pode ser você que tem esse comportamento. E aí você que bota fogo, né? Vamos dizer assim, nas suas relações profissionais. Você que gosta de lidar dessa maneira, né? Então tem aí, talvez cheguem pessoas, né? Um estagiário, supondo que você tem uma posição que você coordena outras pessoas. Aí você vai lá, tem estagiário, você de vez em quando gosta de dar umas lições mais duras, né? Meio que faz uma travessura, uma diabrura com relação à pessoa que está chegando. Mas é aprendizado, né? Aquela coisa assim, aprendizado. É o mestre das sombras, vamos dizer assim, né? E algumas vezes, né, também aqui eu posso falar de você se sentir explorado ou explorada, né, por alguém que tá num cargo superior ao seu. Também pode acontecer aqui, mas o que eu tô vendo é que o saldo tá positivo. No final, você é satisfeito com o que você tá fazendo. Tá? Então, você vai estar aprendendo de qualquer maneira. Seja você ensinando, você vai estar aprendendo. Seja você aprendendo, você vai estar aprendendo e eventualmente vai estar ensinando, né? Parece até, enfim, é louco isso, né? Mas às vezes a gente ensinando, a gente aprende muito. Por isso que eu tô falando isso. E às vezes a gente acaba ensinando também
para quem é nosso mestre, né, para quem está nos orientando, a como lidar, né, com o novo, né, como saber guiar, né, como saber orientar essa pessoa nova, né. Então, é uma troca, sempre é uma troca. O que eu vejo aqui é um trabalho em equipe, né, então positivo. Não, daqui a pouco só falta eu falar aqui que é isso tudo com o cachorro atrás, né, ficou um pouco confuso, mas tá tudo certo. Mas o que eu quis dizer é que existe uma reciprocidade entre mestre e discípulo, tá? Então, isso existe. Bom, tirando aqui para ver o que é mais que vem pelos seus caminhos. Tá enfatizando o lado de estudos, de conhecimento, de trabalho, tá enfatizando aqui. Você conseguindo o que você quer, o que você deseja, você conseguindo realizar, você conseguindo reconhecimento pelo que você está fazendo. Talvez num grupo, né, se beneficie. Então, eu tô vendo você conseguindo, né, essa honra, você conseguindo esse reconhecimento. Eu vejo aqui que tem essa coisa. Talvez você seja professor, tá? Algumas pessoas aqui trabalham mesmo no campo de ensino ou de orientação a outras pessoas, né? Então, é como se você tivesse o know-how, você tem esse conhecimento, você passa para os outros. Você consegue enxergar também o que está oculto nas pessoas, né? E vem aqui o lado positivo, né, do rei de copas com o diabo, vai estar falando de alguém que enxerga as sombras, enxerga aquilo que está oculto, aquilo que precisa ser revisto com sabedoria, né? Então, você pode ter esse olhar, você pode ter essa intuição, você enxergar o que está ali através das máscaras, né? Enxergar o que está por trás. E aí eu tô vendo você focado no trabalho ou no estudo. Saiu o amor também, né? Principalmente, mas aqui voltou para a questão do estudo, do conhecimento, né? Do saber. E aqui tá mostrando algum apontamento para a questão familiar, questões da sua intimidade, aquilo dentro da sua casa, né? Que pode ser algum probleminha que você tem que resolver, alguma coisa que apareça, mas é um problema temporário. Pode ser com vizinhança, pode ser com a estrutura da sua casa, pode ser com as pessoas que vivem na sua casa. Alguma coisa que você vai precisar do conhecimento de alguém para resolver. Mas isso vai ser resolvido, é uma coisa temporária, rapidamente vai dar jeito. Me veio uma coisa relacionada a encanamentos, né? Uma coisa ligada com água, que pode ter algum problema e você vai ter que resolver na sua casa. Rede elétrica também, tá? Que você vai ter que buscar o conhecimento de alguém para resolver isso para você, tá? E questões talvez familiares para algumas também que se revelem e aí vai dar um aborrecimento, você vai ter o conhecimento disso, mas você vai conseguir contornar com sabedoria, com comunicação, né? Eu vejo assim, você sabendo lidar com a sua inteligência, você conseguindo resolver qualquer conflito que venha a surgir na sua família. Ou até no trabalho também pode acontecer. É um trabalho que você considera quase como uma casa, que você já conhece as pessoas há um tempo e já tem aquela equipe, ou as pessoas já te conhecem, e aí você tem ali uma relação de intimidade já. E aí eu vejo você conseguindo resolver esses problemas, esse período turbulento com comunicação, tá? Aqui, na questão, como saiu algo relacionado à emoção e até de relacionamentos também, eu vejo aqui que
Talvez você precise conhecer melhor alguém para poder se abrir. Talvez você precise conversar mais com essa pessoa, conhecer melhor essa pessoa, porque vale a pena. Essa pessoa tem algo legal para você, mas você tem que se abrir para isso, realmente. Eu vejo aqui que você pode ser uma pessoa inconstante às vezes, pessoa de lua que muda junto com a nuvem, lua, tudo muito, vamos dizer assim, instável, né? A lua tem fases, as nuvens passam, então às vezes você pode ser um pouco nublado, vê até o planeta Netuno na cabeça, né? Você não se revela totalmente, você não se abre para qualquer um, para qualquer uma, o que é legal, tá? Só que às vezes você acaba oferecendo muito pouco também, com medo, né, de algo maior, melhor. É quase assim, nossa, eu tenho medo, né, de ter um relacionamento, tenho medo de me abrir pro afeto, então eu mantenho ele aqui na superfície, né, pra não... Eu quero a conexão, mas vamos manter aqui só na base, né, pra não ninguém sofrer. Aí vem a autossabotagem do diabo com o rei de copas, né? Eu vou me sabotar, vou sabotar esse relacionamento, sendo instável, porque saiu aqui em cima. Uma instabilidade, uma pessoa que muda, fica mudando, uma hora se revela, outra hora se esconde, né? Vou sabotar e aí eu não me machuco, né? Então eu ofereço bem pouquinho, ofereço uma migalha. Pode ser você que tem essa questão, ou pode ser alguém que você esteja lidando, tá? Cada um vai aplicar a sua situação, porque o jogo é coletivo. Pode ser que você esteja lidando com uma pessoa super instável, uma pessoa de lua que muda. Aspectos cancerianos, piscianos aqui, né? A pessoa muda, a pessoa é um pouco assim evasiva, furtiva, né? Quando eu vejo a nuvem, me veio a imagem do ninja, né? Joga aquela bomba de fumaça e some. Né? Então, se reserva, se fecha completamente. Aí você tem que ver se é você ou se é o outro. E eu vejo aqui uma necessidade de comunicação, uma necessidade de uma conversa madura, né? Porque veio com corujas. Esse baralho, ele tem as corujas e os pássaros. Quando eu vejo as corujas, é uma comunicação que é de outro patamar. Não é uma comunicação ali de brincadeira, de ficar de lero-lero. É uma comunicação que você realmente quer falar com sabedoria, você realmente está querendo ouvir o que a outra pessoa tem a dizer, né? Uma troca efetiva, tá? Então, uma conversa real, uma conversa boa, uma conversa com profundidade, né? Uma conversa que abra para intimidade, né? E aí vai depender se o rei de copas vai querer. Então pode ser, cada um vai avaliar aí se você é essa figura que se fecha, que tem medo e se fecha, ou se você está lidando com uma pessoa assim, tá? Mas eu vejo assim que para quem tá esperando a mensagem de alguém, ela vai chegar. Vai demorar um pouco, deixa a pessoa virar a lua, sabe? Mudar a lua que essa pessoa vai mandar uma mensagem para você. Ela vai falar por que ela ficou distante, mas assim, ela vai falar, mas tenta, né, aprofundar essa conversa, porque essa pessoa, eu vejo que ela tende a nublar um pouco. Vou tirar aqui os charms, tá? Pra vocês verem aqui os charms, pra ver o que mais se traz essa pessoa. Olha aí, então nós temos, né, amores, né, aliança. Essa pessoa tem uma potencial aliança entre vocês, né? No mínimo, assim, tem algo muito legal que pode acontecer entre vocês, se efetivamente vocês se abrirem pro transbordamento do sentimento, tá? Então, pode surgir aí um pedido de namoro, noivado, casamento, ou simplesmente união, né? Simplesmente tô com você, vou ficar com você, né? Só faço com você, só quero com você, adivinha o quê, né? Pode ser.
E tem aqui também esses 2 corações, mostrando também essa conexão, né? Então, novamente, carta de relacionamento, de afeto. Ó a lua aqui de novo. A lua aqui de novo mostrando, né, essa questão das fases, né? Aqui até a lua crescente, né? Não, na verdade aqui essa lua crescente no lado norte, né? Que seria uma lua minguante, né? De final de ciclo, né? Mas talvez você tenha que finalizar um ciclo com essa pessoa tem que terminar essa fase para vir para outra, para vir para uma crescente, né? É um ciclo. Como eu vou dizer assim, essa pessoa não tá falando comigo, não sei o que, ela vai voltar a falar com você quando ela sair de trás das nuvens, né? Porque temos aqui um cactus, então temos alguém que se defende muito dos afetos, que pode ser você ou essa outra pessoa, né? Essa pessoa ganhou espinhos, ela tem medo. Temos aqui a palavra universo, né? Ou seja, o universo vai estar trazendo esse relacionamento, vai estar dirigindo esse relacionamento para você, né? Você precisa ter confiança e também manifestar aquilo que você deseja, tá? Então, joga pro universo aí a sua manifestação, como você quer que isso se desenvolva, tá? Vai mentalizando, eu quero que seja assim, eu quero que seja a pessoa, né, haja comigo da melhor maneira, que seja bom para nós dois, porque tem aqui um trabalho em equipe, né, que tá falando de prazeres, então que seja o melhor para ambas as pessoas, né, que ambos se beneficiem, que seja uma coisa recíproca, legal, que quem tá aqui se defendendo baixe a guarda e a gente possa unir nossos corações, né, então pode acontecer algo assim. Aqui saiu um menino, né? Pode ser que essa pessoa tenha filho ou você tenha filho. Tem alguma criança envolvida, né? Porque aqui tem família, então pode ter alguma criança envolvida nesse relacionamento, né? Ou pode ser que vocês tenham um filho juntos, né? Umas pessoas efetivamente já têm um filho com essa pessoa que tá aqui. Saiu a letra H, que pode ser Henrique, pode ser Helena, me vieram esses nomes, Heitor, mas me veio a palavra hoje. Hoje, nesse momento que você tá vendo esse jogo, joga pro universo, mentaliza exatamente o que você quer com essa pessoa. Mentaliza, assim, joga e solta, tá? Porque o passado já foi, o que importa agora é o presente, é o hoje. Não fica se apegando ao que já foi, o que importa é hoje. Sou eu que sou a pessoa que tem espinho, né? Sofri pra caramba. Nossa, comi o pão que o diabo amassou, né? Aqui, ó, né? Só que eu criei uma série de defesas que podem machucar, né? Então, pensa no hoje. Essa pessoa que tem espinhos e machuca. Então, lembre que ela tem que pensar no hoje. Quando ela voltar, né, desse período nebuloso, vamos pensar no hoje. O que foi, já era, né? Agora, e o H, não sei, o olho, ele me lembra muito uma ponte. E são 2 pessoas, 2 pauzinhos com um centro, né, um eixo. Vocês têm como se conectar, vocês têm alguma conexão espiritual, vocês têm algum eixo de ligação. Por acaso, esse aqui também é o número 4, que é um eixo de estrutura, né? Vocês podem estruturar uma casa, uma família, um relacionamento, morar junto, uma coisa assim, tá? Alguns já moram juntos. E aí, eu tô vendo aqui problemas passageiros, né? Pra quem já mora junto, são problemas passageiros, que podem se resolver com conversas. Problemas de família, né? Dá pra resolver com conversa. Aqui a gente tem a mandala, que tá falando, né, de uma conclusão, né, de um ciclo, né, e uma conclusão de um processo em que vocês vão estar mais inteiros, mais inteiras, né, e, portanto, mais abertos para o relacionamento, para amar. Vocês vão estar com entendimento, uma integridade maior, uma percepção maior de si mesmos ou de si mesmas, e por isso
vocês estão mais capacitados, né? Vão ter uma sabedoria maior para poder estar se relacionando, tá? Mas tem muito essa coisa do trabalho junto, né? Me veio aqui o H, como esses dois eixos que tem uma ponte que liga. Me veio aqui o 3 de ouros, que é uma carta que fala de trabalho em equipe. Me veio a aliança, né? Uma aliança. Aqui, ó. Esse valete de ouros, né? Trazendo. Aqui me vem como se fosse esse ouros, que o valete está trazendo essa possibilidade que tem tudo para plantar e se desenvolver. Mas tem que ser os dois ou as duas, tá? Se ficar de um lado só, aí fica ruim, tá? Então, isso que tá chegando aí para vocês, talvez seja um acordo sobre isso, né? Talvez seja vamos trabalhar junto? Vamos fazer junto? Olha, eu gostei de você, eu tenho, sei lá, atração por você, eu tenho sentimento, tenho prazer de estar com você. Vamos levar isso de uma maneira leve e tal, e vamos trabalhar para que a gente se entenda, para que a gente se equilibre, para que as coisas funcionem, nós dois juntos, nós duas, né? E efetivamente fazer funcionar, né? Aqui a gente tem o 3 também, então é um casal, né? E um filho, né? A gente pode ver aqui um casal e um filho, né? Então vamos nos entender como a gente vai educar essa criança, vamos nos entender como a gente vai lidar, né? Algumas pessoas podem, sei lá, até aqui me veio, pessoas que se separaram. Então como é que a gente vai lidar? Como cada um vai ficar com essa criança, né? Mas aqui eu vejo que isso aí são casos mínimos. A maioria aqui tem um relacionamento legal, tá? Você só tem aqui alguém com alguma reserva que, para quem tá solteiro principalmente, que eu vejo aqui uma reserva, um medo de deixar que alguém se aproxime muito, né? E aí pode sabotar um pouco, tá? Então, agir como criança, né? Agir com medo. Criança também fala do novo, do ás, de copas, né? Então, pode ter um pouco de medo, né? Tem aquelas pessoas que a gente gosta, se encanta, né? Aqui tem a lua, a gente se encanta com a pessoa e aí dá um medo danado, né? Você fala, nossa, essa pessoa vai fazer o que quiser comigo, né? Só que essa pessoa, o universo trouxe pra você, então, pô, deixa rolar, deixa viver, vai viver o que tem pra viver, o universo trouxe pra você. Essa pessoa faz eu me sentir um adolescente, né? Ai, que medo. Tá falando aqui, ó, um acordo aí pra trabalhar junto nesse relacionamento. Cada um sabendo que tem que dar um pro outro também, né? Eu não posso te dar mais do que eu tô te dando agora. Ok, você comunica pra pessoa, não posso te dar mais do que eu dou agora, então vamos alinhar do que cada um pode dar? Não dá, então aqui eu vejo que é possível, tá? É possível vocês terem vários momentos de prazer, de lazer, de troca afetiva, né? Mas realmente vai depender aí de tirar algumas nuvens, né? Algumas coisas que não estão muito claras no caminho e ter uma comunicação aberta, uma comunicação com sabedoria para que a coisa se acerte. Isso pode estar vindo aí, é o que está vindo aí nos seus caminhos, né? Aí depende aí também, tem aqui as suas ações ou ações da outra pessoa para isso estar acontecendo, porque mensageiro demanda aí uma atitude, tá? Seja sua ou da outra pessoa, tá bom? Então, essa foi a opção de número 3. Desejo toda a sorte a você. Um grande abraço, deixe seu joinha aí, por favor, deixe seu like. Comente, né? Pode falar aí o que você se identificou, o que você percebeu, né? Coloca aí nos comentários, eu adoro ler, né? Quando tem identificação, alguma coisa que está acontecendo na sua vida. Você pode contar, não precisa expor tudo, né? Mas pode contar o que bateu, o que não bateu, que eu gosto muito de saber. É muito bom saber, né? Quando o nosso jogo tá auxiliando alguém, orientando alguém, falando com o coração e a mente, né? Então, deixo aqui o meu tchauzinho e até uma próxima. Beijos!